Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você 5 melhores chás para te ajudar no processo de emagrecimento. Muitas pessoas que querem emagrecer começam a tomar chás, fazem combinações de ervas e plantas, às vezes da própria cabeça ou coisas que pegam da internet, mas isso pode dar problemas em alguns casos. Às vezes as plantas não combinam entre si, às vezes o sabor fica difícil de você conseguir tomar aquilo a longo prazo. E tem gente que acaba até colocando açúcar para aguentar esse paladar, às vezes mais amargo, mais difícil. E aí acaba que vai tudo por água abaixo. Então hoje eu separei para você 5 combinações de chás maravilhosas e cada uma delas vai te ajudar no processo de emagrecimento de forma diferente, no metabolismo, no inchaço, no fígado e muito mais. Tenho certeza que você vai amar. E o melhor de tudo são ingredientes que ou você tem em casa ou é facinho de encontrar em qualquer supermercado. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você gostaria de emagrecer. Se sim, quantos quilos? Eu vou adorar ver o seu comentário. Me conta aí se você já está nesse processo há algum tempo e como vem sendo essa evolução para você. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, já vai deixando sua curtida no vídeo. Isso é super importante para mim aqui no canal. Isso mostra para o YouTube que você apoia e que você confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que está no processo de emagrecimento, gosta de tomar um chazinho, compartilhe esse vídeo, né? De repente você ajuda mais pessoas também. Te falei então que eu trouxe 5 estratégias de chás diferentes aqui. A minha primeira receita é de um chá para te ajudar a turbinar mais o metabolismo. Se você sente que seu corpo está mais lento, cansa com facilidade, parece que gasta pouca energia, aqui o objetivo não é forçar o corpo, é estimular o metabolismo a funcionar melhor. Então, a combinação ideal pode ser chá verde, gengibre e canela. O chá verde tem 2 substâncias importantes, a cafeína e as catequinas. A cafeína estimula o sistema nervoso, isso faz o corpo ficar mais alerta e aumenta levemente o gasto de energia. Já as catequinas, como a epigalocatequina galato, por exemplo, ajudam o corpo a usar mais gordura como combustível. Ou seja, não é só acelerar, é melhorar a forma como o nosso corpo utiliza a gordura. Já o gengibre, né, outro componente do nosso chá, ele ativa levemente a termogênese, que é a produção de calor pelo nosso corpo. E toda vez que o corpo produz mais calor, ele gasta mais energia. Além disso, o gengibre também melhora a digestão, o que facilita o aproveitamento dos nutrientes. Já a canela, ela entra com um papel muito importante de ajudar a estabilizar a glicose no sangue. Quando a glicose sobe muito rápido, a gente sabe, né? O corpo tende a armazenar mais energia em forma de gordura. Por outro lado, quando ela se mantém mais estável, o corpo trabalha de forma mais equilibrada. Então, esse chá ajuda não a forçar o seu metabolismo, né, de uma forma assim agressiva. Ele ativa o corpo com esse estímulo interessante, melhora o uso de gordura como energia e evita picos de açúcar que atrapalhem esse processo. Então, para você preparar esse chazinho, você precisa de 200 a 250 ml de água bem quente, começando a entrar em ebulição, uma colher de chá verde, um pedaço de gengibre de pequeno raladinho ou em pó, também a canela em pó nessa mesma proporção, né, em mais ou menos meia colher de chá. E você mistura tudo e deixa em infusão de 5 a 10 minutos. Lembrando que se você utilizasse o gengibre e a canela em pedaços, teria que levar para ferver lá no fogo, depois acrescentar o chá verde, né, depois que tira do fogo, e aí sim coar, tá bom? O melhor horário para tomar pode ser de manhã ou no início da tarde, porque é um chá que tem cafeína, estimula mais o corpo, ajuda na disposição, mas se você ficar tomando muito tarde, pode atrapalhar o seu sono também. Agora fica um alerta, né? Como todo chá e qualquer chá, a gente pode ter contraindicações. Então, se você tem sensibilidade à cafeína, pressão muito alta, descontrolada, dificuldade para dormir, o ideal é você usar com moderação. Na verdade, já fica um alerta aqui para tudo. Qualquer problema de saúde prévio que você tenha, se você já toma algum remédio, tá na dúvida se deve ou não tomar esses chás, fala antes com seu médico, seu nutricionista. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você adora essas dicas de emagrecimento, diminuir a inflamação, controlar o açúcar do sangue, lembra dos meus desafios. Tenho 3 desafios diferentes, cada um de 10 dias, para te ajudar nesses processos. E cada dia você recebe um mini desafio. Todo mundo que tá fazendo tá adorando. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição para você. Segundo chá maravilhoso que pode te ajudar a controlar o açúcar do sangue. É um dos pontos mais importantes pra gente emagrecer, principalmente depois de 50, 60 anos, porque tem um hormônio que praticamente decide se o corpo queima ou não gordura, né, que é a insulina. O que acontece no nosso corpo é que toda vez que a gente come carboidrato, o açúcar do sangue sobe. E o corpo responde liberando insulina. E a função da insulina é bem simples, tirar o açúcar do sangue e levar para dentro das células. O problema começa quando isso acontece muito rápido e a glicose sobe muito e a insulina acompanha, né? Ela sobe muito também. Nesse momento, ao invés de queimar gordura, o corpo entra num estado anabólico de armazenamento de energia
e reduz a queima de gordura. Eles são contrarreguladores, né? A gente não tem como ativar 2 vezes o metabolismo ao mesmo tempo. Então, isso favorece o acúmulo de gordura. E, além disso, depois do pico de glicose, ela pode cair rápido por conta do excesso de insulina. E é essa queda que pode gerar depois fome, vontade de doce, aquela sensação de, ai, eu preciso comer de novo. Então, organizar a sua glicose, mesmo que você não tenha diabetes ou pré-diabetes, ajuda, sim, no processo de emagrecimento. Para esse chá, eu pensei numa combinação bem legal do hibisco com canela e camomila. O hibisco porque é riquíssimo nos polifenóis e esses compostos ajudam a diminuir o estresse oxidativo e a inflamação, que são 2 fatores que pioram a resistência à insulina, porque a gente sabe que quando o nosso corpo está inflamado, as células respondem pior à insulina, ficam menos sensíveis. E é como se a insulina batesse naquela portinha da célula e a célula demorasse a abrir, né? Não consegue cumprir bem o papel e fica mais tempo aquela glicose circulando ali no plasma. Com o hibisco, essa resposta pode melhorar de forma complementar. Isso significa que o corpo acaba precisando de menos insulina para colocar o açúcar dentro das células. Agora a canela, né? Quando a gente fala de açúcar do sangue, a gente pensa sempre na canela e também ela atua no processo de digestão. Quando a gente come, os carboidratos são quebrados, eles viram glicose, a canela ajuda a desacelerar esse processo de quebra de carboidrato, na verdade, e o açúcar entra mais devagar na corrente sanguínea, esse já é um ponto interessante. E além disso, a gente sabe que a canela também ajuda a captação de glicose pelas células, ou seja, ela ajuda o corpo a usar melhor a glicose e pode ajudar também a prevenir a resistência à insulina de forma complementar, então faz todo sentido aqui. A camomila tem um efeito mais indireto, mas muito interessante, ela ajuda a reduzir a inflamação leve, ajudando no relaxamento do sistema nervoso. E tem um ponto também que é muito interessante, porque o sono ruim pode prejudicar a resistência à insulina. Quando você dorme mal, o cortisol sobe e o corpo fica mais resistente, né, para a ação da insulina. E a glicose tende a ficar mais alta no dia seguinte. A camomila melhora o sono, pode ajudar nessa questão de diminuir o cortisol, né, durante o período da noite, melhora a qualidade do sono, melhora o controle da glicose, além de também melhorar essa questão da insulina e melhorar por conter muitos compostos antioxidantes, o que ajuda a nossa saúde de uma maneira mais ampla. Para preparar esse chazinho, 200 a 250 ml de água fervendo, 1 colher de chá de hibisco, 1 colher de chá de camomila e meia colher de chá de canela moída. E aquele mesmo esquema, né? Se a canela estivesse em pau, tem que levar para ferver, é a mesma coisa. O melhor horário para a gente tomar pode ser após as refeições principais, almoço ou jantar, porque isso ajuda a reduzir o pico glicêmico após comer ou à noite, né? Mas cuidado com esse horário da noite, porque à noite não quer dizer antes de você dormir. Quando a gente toma chá e dorme logo em seguida, a gente pode acordar mais vezes durante a noite para urinar e não é isso que a gente quer. Então, se você for pensar em tomar, é realmente imediatamente depois do jantar, sempre lembrando de dar um horário entre o jantar e o seu sono, né? Pelo menos 2 a 3 horas é uma boa opção. Terceiro chá que eu preparei aqui para você é um chá que vai te ajudar a controlar o apetite, uma das estratégias mais importantes. E muitas pessoas não pensam em fazer isso no emagrecimento, porque muitas pessoas não comem por fome, né? Comem por vontade de comer, aquela gula mesmo, digamos assim. E na maioria das vezes, como eu te disse, não é falta de comida, né? É falta de sensação de saciedade. O corpo desaprende a ter esse estímulo. Então, para esse chá, eu pensei em utilizar o hibisco novamente, que é delicioso. O erva mate, que é muito interessante. E acrescentar depois o psyllium nesse chazinho. Então, o que acontece é muito interessante. Vamos começar pelo psyllium, né? Apesar de ele entrar por último, é o que vai dar mais efeito na nossa saciedade, a gente sabe disso. Ele é uma fibra solúvel, então quando ele entra em contato com o líquido, ele forma um gel no nosso estômago. Esse gel é uma mucilagem, então é um gel que tem um alto volume. E esse alto volume faz com que ele expanda o seu estômago e dê um sinal precoce de saciedade para o seu cérebro. Essa saciedade é naquele momento, mas também subsequente, ou seja, você fica mais horas com ele ali no seu estômago, leva mais tempo para ser digerido. Isso ajuda também no controle do açúcar do sangue, que eu te falei antes, então ponto pro psyllium nessa questão também. Mas como ele leva mais tempo para passar do estômago para o intestino, esse sinal de saciedade se mantém. Então é um efeito físico mesmo, mecânico, que ajuda bastante nesse processo. O mate é um chá que as pessoas esquecem de consumir no dia a dia, a não ser que você seja do sul do Brasil, de uma região mais específica, até mesmo Rio de Janeiro, né, que toma o chá mate mais geladinho. Mas a erva mate é muito interessante, que tem compostos estimulantes como a cafeína, mas também tem outros compostos bioativos que ajudam no controle do apetite. E estudos mostram que ele pode retardar o esvaziamento gástrico, né, que ajuda na saciedade, aumentar a oxidação de gordura e modular sinais de saciedade no nosso cérebro. Ou seja, enquanto o psyllium atua lá no seu estômago, o mate atua no sistema nervoso central,
e ajuda o corpo a perceber melhor que já está alimentado. E o hibisco entra como aquela base que eu já te falei, que ajuda a melhorar essa questão de antioxidantes, ajuda a melhorar a resistência à insulina, além de melhorar o sabor, né? Tem esses compostos interessantes nutracêuticos mesmo que ajudam nesse processo de saciedade e de controle do emagrecimento. Então, para a gente fazer de 200 a 250 ml da água fervendo, uma colher de chá de hibisco, uma colher de chá de erva mate, faz esse chá, essa infusão, 10, 15 minutinhos, coa, e aí depois você acrescenta uma colher de chá de psyllium, mistura bem e toma. Ai, Patrícia, mas eu não consigo tomar o psyllium assim, num líquido quente, porque demora muito. Então você pode esperar esse chá esfriar, ficar pelo menos na temperatura ambiente, e aí acrescenta o psyllium, para ficar mais fácil de você engolir mais rápido, né? Porque a gente sabe que o psyllium é engraçado. Ele vai absorvendo o líquido e pode ser que fique muito espesso para você beber. Se estiver muito quente, você levar muito tempo para conseguir, de fato, beber. Então, você pode esperar o chá esfriar, ou botar uma pedrinha de gelo para acelerar o processo e acrescenta o psyllium. O melhor horário para tomar é 20 a 30 minutos antes das refeições principais ou daquele período em que você costuma sentir mais fome, porque o psyllium vai distender o estômago e já vai ocupar um espaço ali para você comer menos do alimento, então isso acaba diminuindo a ingestão calórica total e facilita o seu déficit calórico. Um ponto importante é que o psyllium é fibra poderosa, então quando a gente acrescenta psyllium no dia a dia, tem que beber água. Se a gente acrescenta o psyllium e não bebe água, a gente pode travar a digestão, travar o processo de eliminação de fezes, porque ele vai ficar ressecado. Então, tem que hidratar ele bebendo bastante água ao longo do dia. A quarta estratégia é um chá que te ajuda no inchaço e na retenção de líquidos. Se você é uma pessoa que se sente pesada, com o corpo inchado, percebe que o peso varia muito de um dia para o outro, acorda com o rosto inchado, no fim do dia as pernas estão muito inchadas, né? A gente sente isso ao longo do dia. Muitas vezes isso não é gordura necessariamente, é retenção de líquido e isso muda muito a aparência, mexe muito com a autoestima e até mesmo a motivação de continuar no processo de emagrecimento. Então a ideia aqui é tentar eliminar o excesso de líquido do corpo e bons chás para fazer isso é o hibisco, o chá verde e a cavalinha, que é poderosíssima. O nosso corpo acaba tendo um equilíbrio constante de líquidos no dia a dia, né? Mas esse equilíbrio pode ser alterado por vários fatores. O excesso de sódio, de sal de cozinha ou alimentos ricos em sódio industrialmente, alterações hormonais, inflamação, baixa ingestão de água e até mesmo sedentarismo. Então, quando isso acontece, o corpo passa a ter mais líquido retido nos tecidos e é isso que causa inchaço, sensação de peso aumentado e a flutuação de peso rápida na balança. Um dia está muito maior, outro dia está muito menor. Então, o chá pode te ajudar nesse sentido, porque a cavalinha, principalmente, é um diurético natural. Ela estimula os rins a eliminarem mais líquido e mais sódio através da urina e ajuda o corpo a se desfazer do excesso que está acumulado. O hibisco também contribui nesse processo porque ele tem uma ação diurética interessante, ajudando no equilíbrio de líquidos, além de ter aqueles compostos antioxidantes que eu te falei, bem interessantes, ajudar na questão do controle da glicose também, porque a gente sabe que quando a gente previne pico de insulina, a gente também previne o excesso de retenção de líquido do nosso corpo. E o chá verde ajuda na circulação, tem efeito estimulante, ajuda o corpo a não ficar parado, estimula o metabolismo, o que ajuda nessa questão metabólica e todo o volume de líquido extra que a gente consome, também é um ponto interessante de falar, ajuda a gente a urinar mais ao longo do dia. Quanto mais água a gente bebe, mais água o nosso organismo elimina, botando de uma forma mais simples assim pra gente entender. Então, o ideal é que você faça esse chá num volume grande. Você pode fazer ele básico, né, de 200 a 250 ml de água e colocar uma colher de chá de cada uma das ervas, do hibisco, do chá verde, da cavalinha. Agora, uma dica que eu te dou é que você pode aumentar o volume dele, como eu te disse, para ir bebendo mais água ao longo do dia, até porque tem gente que tem dificuldade de se hidratar e às vezes fica inchado por isso. Então, nesse chazinho pode ser uma boa opção para você ter aí uma ideia de beber como se fosse uma aguinha flavorizada. O hibisco vai dar um sabor bom, o chá verde vai ficar bem refrescante com mais água, e a cavalinha tem um sabor bem neutro, então pode ser uma boa interessante. O melhor horário pode ser durante o dia de manhã, o início da tarde, porque é um chá diurético, vai estimular a diurese. Então imagina, você toma só antes de dormir, vai acordar muito durante a noite para fazer xixi, para urinar. Então o ideal mesmo é que você tome até o começo da tarde. Então, mantenha-se hidratado ao longo do dia, porque é um chá que vai estimular a diurese, então tem que beber bastante líquido. E se você toma algum remédio para baixar a pressão, tem algum problema cardiovascular, né? Mais uma vez,
cuidado, fala com seu médico antes ou seu nutricionista. Minha última ideia de chá é um chá para ajudar no suporte da saúde do fígado, e muitas pessoas não falam disso, mas o fígado, quando ele não funciona bem, a gente sabe que o metabolismo inteiro acaba sofrendo, né? O fígado ele é responsável por várias funções ao mesmo tempo: processar gordura, regular a glicose no sangue, metabolizar álcool, medicamentos e produzir substâncias que são importantes para a digestão, as nossas enzimas e tudo mais. Então, quando o fígado fica muito sobrecarregado, especialmente com excesso de gordura, algumas coisas podem acontecer. O metabolismo pode ficar mais lento, a queima de gordura diminui, a digestão fica menos eficiente e o corpo lida pior, né, com essa questão de energia. Então, um chá maravilhoso para o fígado, anota esse aí, é o cardo-mariano, dente de leão e a hortelã. O cardo-mariano é uma das plantas mais estudadas quando a gente fala de fígado. Ele tem a silimarina, um composto que ajuda a proteger as células hepáticas e a reduzir o estresse oxidativo no nosso fígado. E isso ajuda o fígado a funcionar melhor, especialmente em situações de sobrecarga. O dente de leão atua de outra forma, porque ele estimula a produção e o fluxo da bile, que é essencial para a digestão de gorduras. Quando esse processo melhora, a digestão fica mais eficiente, o corpo lida melhor com os alimentos e tira um pouco o peso daquele estresse em cima do fígado. E a hortelã entra como um suporte digestivo, né? Ela ajuda a relaxar o trato gastrointestinal, melhora o processo digestivo, reduz o desconforto, o estufamento e aquela sensação de peso depois das refeições. Então, de forma complementar, ela também pode dar um suporte interessante para o nosso fígado. Então, para fazer, o ideal é que você use de 200 a 250 ml de água fervendo e uma colher de chá do cardo-mariano, uma colher de chá do dente de leão e umas folhinhas de hortelã. Deixe em infusão de 5 a 10 minutos e toma. Vale a pena ressaltar que se você tem problema na vesícula, usa remédio ou tem problema no fígado, fala antes com o seu médico ou seu nutricionista, tá? Então, algumas dicas que a gente pode dar, né, com relação aos chás. Primeiro, nunca adoçar, né? Não adianta a gente pensar em emagrecer, foi o que eu te falei no começo do vídeo. Tomar um chá que é intragável e botar açúcar. Ah, eu não consigo, vou botar açúcar. Não adianta, é melhor nem tomar o chá se for para tomar com açúcar. Se for completamente imprescindível para você você pode botar umas gotinhas de stevia ou outro adoçante não calórico. Lembra que eu tenho um vídeo aqui falando dos melhores e piores adoçantes, né? E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Legal também você lembrar de tampar durante a infusão, isso evita que aqueles óleos essenciais e compostos voláteis das plantas escapem com vapor, então a gente retém tudo ali e o chá fica mais poderoso, mais concentrado. E o ideal é que a gente lembre que o chá atua de forma complementar, mas não adianta você tomar um chá desse durante o dia, comer super mal, não fazer exercício físico, se encher de álcool, fumar, dormir mal, ter uma alimentação desequilibrada, ultraprocessada e tudo mais. Então, assim, o chá te ajuda de forma complementar, mas você tem que ajudar o chá a te ajudar, como eu te disse antes, né? Porque senão não adianta, né? A gente acaba perdendo tempo e se frustrando. Então, o processo de emagrecimento não tem que ser pesado, mas tem que ser consistente. Isso que é o mais importante da gente lembrar. Se você tá grávida ou amamentando, fala sempre antes com os seus médicos, nutricionistas e tudo mais aí da sua cidade para te orientar pessoalmente, tá bom? Os chás para as grávidas podem ter um efeito diferente. É sempre importante ter um acompanhamento personalizado. Me conta aqui embaixo, então, qual desses chás você mais gostou e qual deles você vai passar a tomar, ou se você vai revisar a cada dia um. Eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando a curtida no vídeo para me ajudar e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa, né? Vamos ajudar nessa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.